Então ele é importantíssimo para fazer quelato e é um aminoácido que estimula na planta a produção de cloroplastos, que é a molécula mais importante da clorofila. Então nós estamos falando em fotossíntese. Ele que deixa a planta verdinha e faz ela fazer fotossíntese. O glutamato aqui, o metabolismo do nitrogênio, eu vi que vocês falaram bastante hoje, aí vale a pena a gente parar um pouquinho aqui para falar disso, do glutamato. Mas todo o nitrogênio que a planta absorve do solo, a primeira coisa que ela faz é transformar ele em glutamato. E é o glutamato que distribui o nitrogênio dentro da planta. Então, em fases de necessidade forte de consumo, né, de nitrogênio, isso aqui dá um resultado muito legal. Metionina é um aminoácido que é precursor do etileno. Então ele é um maturador. Então a gente usa isso aqui para amadurecer os frutos mais rapidamente, para dar um teor de açúcar maior. Prolina é o que faz o tubo polínico da planta. Então ele melhora o pegamento de flor, para não ter abortamento. Então a gente usa muito prolina. Prolina é muito usado também para estresse oxidativo. Prolina, bem legal de diminuir estresse oxidativo também. E triptofano é precursor da auxina. A auxina é um hormônio de crescimento. Então, em fases vegetativas também, é extremamente importante. Tá? Mas eu vou parar um pouquinho, eu vou aproveitar que vocês falaram do nitrogênio, do nitrito, do nitrato. É interessante isso aqui, porque quando você joga as fontes que a gente usa de nitrogênio, normalmente, a maior parte delas, as mais baratas, por exemplo, estão na forma de amônio, né? Nitrato a gente usa menos. Mas como eu joguei ureia lá no solo, ela é uma fonte amídica, né? O Zé Américo já falou aqui, mas ela vai virar amônio no solo. Quando ela cai no solo na forma de amônio, o micro-organismo pega ela e faz ela virar nitrito. E em seguida, nitrato. Então, a planta ela vai absorver tanto o amônio quanto o nitrato. Mas quando eu jogo no solo e cai o amônio ele é volátil, né? Ele perde no ar. Então isso é muito bem feito pela natureza, porque a hora que você joga o amônio ele cai lá no solo, o micro-organismo ataca ele e transforma ele em nitrato. Aí ele já não é mais volátil, aí ele fica no solo e você não perde ele mais. E o nitrogênio ele se acumula no solo na forma de nitrato. E a planta absorve qual? Ela absorve os dois. Só que se ela absorver o amônio, ela já pega diretamente ele e transforma ele no glutamato. E esse aminoácido aqui é que distribui o nitrogênio dentro da planta. E se ela absorver o nitrato? Aí ela absorve o nitrato, internamente ela gasta energia e reconverte o nitrato em amônio. E logo em seguida repassa ele para glutamato. E aqui tem umas regrinhas aqui, né? Que quando ela reconverte internamente de nitrato a amônio, não é de uma única vez. Ela usa uma enzima chamada redutase do nitrato e volta ele para nitrito. E em seguida entra uma outra enzima, que é a redutase do nitrito, ela reconverte em amônio. E aí vem uma terceira enzima chamada nitrogenase, que transforma ele em glutamato. Isso aqui é interessante, porque de nitrato para nitrito, se não tiver molibdênio, não funciona. Então, por exemplo, se a planta tiver com deficiência de molibdênio, qual que é o sintoma? O sintoma é o da deficiência de nitrogênio, porque sem molibdênio não tem nitrogênio. Nem que você jogue o nitrogênio lá, se não tiver molibdênio, ele não vai funcionar. E do nitrito para o amônio, precisa de ferro e enxofre. Aí vocês falaram bastante do ferro hoje, né? Então sem ferro e sem enxofre, também não tem
não tem nitrogênio. E aí ela absorvendo o amônio, ela já estando com o amônio disponível para transformar em glutamato, depende de magnésio, manganês e cobalto. Senão, sem chance. Então você vê que para metabolizar o nitrogênio, a confusão que é, né? 25% de toda a energia que a planta produz, 25%. Ela gasta só para absorver o nitrogênio necessário para ela. 25%. E o nitrogênio representa 2% do peso dela só. Na forma nítrica, não? Na forma nítrica. Ela gasta 25% da energia que a planta inteira produz para transformar o nitrogênio em glutamato. O amoniacal. Uma parte ela absorve amônio e já vai direto para glutamato. Outra parte ela absorve nitrato, reconverte em amônio e depois manda para glutamato. Eu digo 25% da conversão de nitrato para amoniacal e glutamato, ou só de amoniacal para glutamato? Não, dá a soma dos dois, né? Dá a soma dos dois, porque na verdade você está transformando esse nitrogênio num aminoácido. Certo. Aí se você pensar que o aminoácido ele tem essa configuração aqui, ó, ele tem um NH2 aqui, ó, que é o grupamento amino, e o C-OH, que é o grupamento ácido, o hidrogênio e um radical. Se esse radical aqui fosse um hidrogênio, por exemplo, era uma glicina. Vai depender do radical qual o aminoácido, mas para transformar qualquer que seja o nitrogênio em glutamato, no aminoácido glutamato, ela consome 25% de toda a energia que ela faz na forma de fotossíntese, porque da fotossíntese é que ela incorpora o carbono, e os carbonos estão aqui, ó. Ela gasta nas ligações carbônicas. Nas ligações do carbono com o nitrogênio, aqui no caso do aminoácido, entendeu? A incorporação desse nitrogênio aqui nesse aminoácido, além desses 3 nutrientes aqui, a gente gasta vitamina B6. Então é outro aditivozinho aí que dá uma otimizada nesse processo, entende? Então é assim, o consumo de energia, eu dou esse exemplo para deixar aí, para reforçar essa ideia, sabe? O consumo de energia que a planta tem para conseguir absorver os nutrientes que ela precisa. Aí eu dei um exemplo maior aqui, né? Que o nitrogênio sozinho consome 25% dessa energia. Então eu digo isso porque assim, sem energia não tem absorção. Então por isso que quando a planta está em condições adequadas, vamos dizer assim, a absorção é maior, né? A produtividade dela é maior, né? Não adiantaria eu ter, eu estou num período seco, eu vou fazer uma adubação. Vai jogar dinheiro fora, né? Ela não vai conseguir. Ela nem tem energia o suficiente para absorver, né? E esse glutamato aqui é que vai distribuir o nitrogênio em todas as reações da planta que consomem nitrogênio. Ele que incorpora, entendeu? Não existe outra fonte de nitrogênio dentro da planta. Entrou, ele já vai para cá. Tá certo? Então, vamos seguir ali. Então, assim, resumindo, né, de novo, as funções do aminoácido. Então, ele é uma fonte de carbono, então ele entra como fonte de energia. Aqui nesse radical de oxigênio aqui, ó, da C-OH, na carboxila, ela hidrolisa aqui, ó, ela perde esse hidrogênio aqui e fica negativo, e libera um H+, igualzinho à matéria orgânica. Aí, essa carga faz ele ficar negativo, e aí por isso que ele é usado como quelato, para neutralizar os nutrientes de carga positiva. Então, nós vamos falar logo em seguida de quelato. Opa, desculpa. E nós falamos aqui o aminoácido como precursor de hormônio, né? No slide anterior eu falei para vocês o que cada um faz, né? Então essas são as principais funções do aminoácido. Aqui nós já falamos, só repetir esse slide do ácido fúlvico, né, que ele faz a mesma coisa. E aqui é um exemplo de quelato. Ó. O aminoácido entra de cá,
ele é 1-. Aqui você tem outro aminoácido de K, que também é 1-, num zinco que é 2-. Aí você cria uma molécula neutra, né? E aí essa molécula neutra, ela entra na planta com mais facilidade, por não ter carga. Aí lá dentro ela quebra aqui e libera o zinco e libera os aminoácidos. Nós vamos falar em seguida de quelato. Aqui é um caso de um exemplo do aminoácido como um precursor de hormônio, né? Por exemplo, em milho, que aqui em Sergipe produz bastante, ó, a gente sabe que milho precisa muito zinco, né? Porque milho cresce rápido. Aí consome muito hormônio de crescimento, que é a auxina, né? Mas o zinco regula a produção do aminoácido triptofano e o triptofano que é o precursor da auxina. Então por isso que ele dá muita resposta, triptofano em milho, por exemplo. É mais rápido, né? Então aqui são os exemplos, ó, que eu já tinha adiantado no slide anterior. Aqui são os principais aminoácidos e a função de cada um, né? Eu gosto de falar isso porque é muito comum a gente ouvir na rua aí, é assim, ó, eu tenho um produto aqui que tem 20 aminoácidos, é o mais completo, né? Eu não gosto de ouvir isso, porque se o cara fala para mim que ele tem 20 aminoácidos, eu não sei o que ele está querendo fazer, entende? Porque cada aminoácido tem uma função. Então, por exemplo, se você jogar metionina na florada, vai abortar, vai derrubar os frutos, as flores tudo. Se você joga, por exemplo, triptofano perto do amadurecimento, não amadurece, que estimula a vegetar, né? Então, cada aminoácido ele tem uma função, e aí eu vou jogar conforme a fase, conforme o meu objetivo. Então, por exemplo, aqui, ó, glicina, precursor de clorofila, que é latizante. Então, em fases de crescimento, de vegetação, ele é importante. Glutamato, nós falamos aqui, ó, assimilar nutriente para transformar ele em glutamato. Então, nos momentos de demanda alta de nitrogênio, esse nutriente aqui é importante. Germinação de semente, olha lá, também precursor de clorofila, o glutamato. Então, vai vegetar mais, vai produzir mais. A metionina, em doses baixas, ele ajuda como enraizante e ele é precursor do etileno, que é maturador. A lisina, ó, germinação de grão de pólen. Então, a lisina junto com a prolina é interessante, ó. A prolina, ela está ligada à fotossíntese e respiração, mas a prolina é que alimenta o tubo polínico. Então ela ajuda a diminuir a queda o pegamento de flor. Aí junto com lisina, que germina grão de pólen, dá sinergia, entende? Então você vai montando triptofano, auxina, arginina também, ó. Lá em manga usa muito isso, ó, transporta nutrientes para as flores, então não deixa abortar, né? Então você tem diversos aminoácidos com diversas funções. Aí cada produto você vai escolher o aminoácido adequado e vai jogar. Aí eu botei uma coisa aqui, ó, que nós falamos de ácido fúlvico e nós falamos de aminoácido. Aí você olha aqui, ó, faz as mesmas coisas. A única diferença é que o aminoácido, como precursor de hormônio, ele tem várias funções. E o ácido fúlvico, como precursor de hormônio, é só em gibberelina e enraizamento. Então o aminoácido é mais completo do que o fúlvico, porque ele tem mais funções hormonais. Só, essa é a única diferença. Agora, todos os dois servem de fonte de energia e todos os dois servem para fazer quelato. E todos os dois alimentam o micro-organismo. Só que o aminoácido é bem mais caro. Então, na prática, o que a gente faz? Usa ácido fúlvico como fonte de energia e como quelato natural e como alimento de micro-organismo e complementa
com aminoácido para função hormonal. Aí você tem um produto com um objetivo adequado, com um custo menor. Né? Então eu vi vocês falando hoje aqui de esterco, de cama de frango, né? Com relação CN, essas coisas que eu vi vocês falando aqui. Isso aí é importante de verdade. Só reforçar as coisas que você disse hoje, Isabela. Porque quanto mais matéria orgânica vocês conseguirem colocar no solo, mais respostas vocês vão ter. Naturalmente, a gente tem que fazer um manejo para que a gente consiga aumentar esses teores no solo. Porque essas coisas aqui, elas estão na matéria orgânica. Então, a decomposição da matéria orgânica no solo, ela já libera essas coisas. E a gente tem que deixar essas ferramentas aqui, que a gente usa lá nos fertilizantes foliares, para situações específicas, para momentos específicos, porque aí ele se paga. Você não pode usar isso aqui como uma coisa assim, todo dia lá, entende? Eu não vou dar tudo que a planta precisa de carbono na forma de fúlvico ou de aminoácido, não é isso. Né? Nós vamos usar isso aqui concentrado em momentos específicos, igual nós falamos do bebum lá da cerveja lá. Você não vai dar glicose no cara o resto da vida, não, só quando ele precisa, só quando ele beber de novo, né? Vamos falar assim. E na planta é isso aí. Então a gente tem que tentar equilibrar. E da onde eu moro lá, planta muito cana de açúcar e muito soja, né? Então a gente procura fazer um manejo muito forte lá, plantio direto, rotação de culturas, tudo que a gente faz é pensando em aumentar os teores de matéria orgânica do solo, para liberar essas coisas, tudo que é coisa errada que a gente faz, isso aqui arruma. Isso aqui corrige todas as barberagens que a gente dá em agricultura, a matéria orgânica vai lá e corrige. Então dá mais margem de manobra, porque a gente erra pra caramba, né? Então dá mais margem de manobra pra gente, fica mais eficiente, né? Isso aqui fornece muita coisa importante para ela. Então agora nós vamos falar de quelato, né? Porque eu falei que o ácido orgânico faz quelato, e eu falei que o aminoácido faz quelato. E de manhã o Zé Américo falou dos quelatos sintéticos, EDTA, HEDTA, FDTA, DTPA, são os quelatos sintéticos. Aqui eu dei exemplo de 2 orgânicos. Vamos ver qual é a diferença e o que cada um deles faz. Antigamente, a adubação foliar era toda feita com sais, né? E quais eram os problemas que tinha com sais? Primeiro, a eficiência, né? A eficiência é bem mais baixa. Né? Quando você joga o sal na água e vai diluir, nem tudo ali é solúvel. Qual o pH que vai ser final daquela mistura ali é imprevisível, né? Porque você joga uma diversidade de sais, né? Você usa águas diferentes, em cada local tem um tipo de água, aí você joga sal, cada um tem uma característica. Isso aqui acontecia muito, você pulverizar e dar aquela chamuscada na planta, né? Fica aqueles pontinhos, né? De necrose, né? Que seca, né? Queima. Então esses eram os principais problemas da adubação com sais foliares, né? O quelato veio para tentar ajudar a resolver esses problemas, né? Daí que apareceu o quelato. Basicamente, o problema do sais, ele é decorrente disso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, você vai usar um sulfato de zinco na água. Você joga ele na água, ele é um sal e ioniza, então ele vai virar Zn2+, né, o zinco 2+, mais SO4 2-. Então você não vai pulverizar isso aqui. Você vai pulverizar a soma desses dois aqui. Da mesma coisa aqui, ó, cloreto de manganês, né? Ele ioniza. Manganês 2+, mais 2 cloro menos, que é o que vai pulverizar. Foi dito nitrato de cálcio aqui hoje, né? Ó, vai virar cálcio 2+, mais 2 nitrato menos. Então sempre que joga o sal na água, ioniza e você vai pulverizar os íons.
E aí é que dá o problema. O íon na folha. Aí nós vamos ver aqui o comportamento disso aqui. Quelato. Então vamos bem devagar aqui. Quando eu jogo sal na água, ele vai ionizar e vai separar as cargas. E aí eu separei aqui os nutrientes de carga positiva dos nutrientes de carga negativa. Então, se a gente pensar que o enxofre, o fósforo e o nitrogênio vai via solo, você tem boro e molibdênio de carga negativa e o resto é tudo positivo. Sal aflorado pode queimar? Pode. Sem dúvida. Condutividade elétrica. Hã? Condutividade elétrica alta. Também. Mas o principal problema é isso aqui, ó. Que a hora que você joga o sal na água, ele ioniza, ele forma as cargas, aí separa. Então eu estou separando aqui, ó, positivos de negativos. Aí nós vamos ver o comportamento deles na superfície da folha. Como que acontece com os positivos e como que acontece com os negativos, ó. São as células e os vasos da planta. Os vasos para a planta são como as veias para a gente. É por onde circula. E as células da planta são como as células nossas. É onde tudo acontece. Tudo que eu jogo de nutriente com a planta, o meu objetivo é ela absorver via folha ou via raiz. Aí vai pelos vasos e tem que entrar na célula. É lá na célula que vai acontecer tudo, né? E elas estão aqui, ó, nessa parte verde. Então, se eu faço uma adubação foliar, eu tenho que fazer chegar aqui, ó, no verde. Só que por cima desse verde, eu tenho essa camada aqui, 3 listrinhas aqui, vermelha aqui, ó. Que na planta chama epiderme. Para nós é o equivalente à nossa pele. A epiderme é uma parte da planta que é viva. E ela é interligada com essa parte de dentro aqui, verde. Que são os vasos. Então significa o quê? Que se eu conseguir atingir a epiderme, com certeza eu já atingi células e vasos. Então o meu problema é fazer os nutrientes chegar na epiderme. Só que por cima da epiderme eu tenho essas camadinhas aqui, ó. Essas plaquinhas azuis aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso é a cutícula. É aquela camada de cera que protege a planta. A laranja tem muito. Aqui tem uma couve aqui, ó. Eu pedi para trazer uma dessas, ó. Quando você pega a couve e vai lavar na água, ela é bem cerosa, não é? Não é bem cerosa? Essa cera é a cutícula. Só que aí, quem faz essa cera é a epiderme. Ela produz a cera e espelha. Para quê? Para que essa cera proteja a folha. Essa cera, ela é impermeável. Então, o que isso ajuda? Ela não deixa a planta desidratar. Ela não deixa sair a água. Ela dificulta a saída de umidade e dificulta também a entrada. Essa cera protege do ataque também de pragas e doenças. É uma barreira de proteção. É o nosso pelo. É o nosso cabelo. Então a epiderme produz essa cera para proteger a folha, para vedar ela. Só que se ela vedasse totalmente, ela ia morrer, porque por onde ela ia respirar, não é isso? Então por isso ela deixa esses espacinhos no meio aqui, ó. Esses espaços no meio são os poros. Eles representam aproximadamente 5% da superfície da folha. Esses poros aqui, é aqui onde tem os estômatos, por onde a planta respira, e é onde tem os hidatóides, por onde ela elimina o orvalho. E esses poros também são falhas, que a camada de cera que recobre a folha, ela não é perfeita, ela tem falhas também. Então são essas falhas e nesses poros, que representam 5% da superfície da folha, que é por onde isso aqui entra. Então já de cara aí você já vê, pô, a eficiência da aplicação foliar já não deve ser muito boa, né? Porque 5% da área foliar só que absorve. Aí fala aí,
Então isso deve ser ruim, né? Então vamos fazer uns exemplos aqui, ó. O primeiro exemplo, ó, eu vou dar um exemplo de um boro. O senhor me perguntou de boro hoje, né? Se eu pulverizar o boro é de carga negativa. Então, essa cutícula aqui, essa camada de cera azul, esse sinalzinho que está embaixo aqui, ó, é um sinalzinho de menos. Essa camada de cera é uma camada gordurosa e ela tem carga negativa. Então, além de proteger ela tem carga negativa. E isso interfere, porque ó, se eu pulverizar o boro e ele é carga negativa e ele acertar o poro, ele já entra direto. Só que isso representa 5%. E o outro boro que eu vou acertar no meio da cutícula? Aí 95% é cutícula, então 95% vai cair em cima da cutícula. Aí eu tenho carga negativa em cima de carga negativa. Repele. Só que isso é bom. Porque se repele, o boro vai movimentar. E ele movimentando, ele vai achar o buraquinho dele. Então é exatamente, ou ele vai cair no de cá, ou ele vai cair no de cá. E a eficiência da absorção é muito alta. Porque o que não absorve diretamente, ele movimenta e depois ele cai. Então você deu um intervalo de 1 a 2 horas aí, você tem eficiência de absorção altíssima. Ah, sim. Aqui é a folha da laranja de vocês, né? É a mesma coisa que a couve. Ela é muito serosa, né? Então é a mesma situação. Agora, e quando eu faço um nutriente de carga positiva lá? O zinco, que eu vi vocês falar bastante hoje do zinco. O que atingir os poros, a eficiência acontece. Só que o poro representa muito pouco. 95 dele eu vou atingir aonde? Em cima da cutícula. Aí, sinal positivo em cima de cutícula de carga negativa são sinais diferentes. Sinal diferente, o que acontece? Atrai. E aí o que acontece? Ele fica preso aqui, cristaliza, você tem formação de sal na superfície da cutícula. Sal é higroscópico, ele retira a umidade da planta e é bem aqui que chamusca. É aqui que dá a fito. Então a fito que dá da pulverização foliar nada mais é do que a acumulação de sal na superfície da folha. E o sal de carga positiva. Esse é que é o problema. Tá? Então daí que dava as queimas, as fitos. O problema é esse. A cutícula ela vai atrair o nutriente de carga positiva para ela, vai precipitar ele é higroscópico, no sol ele queima. Quanto mais umidade, melhor. O problema de pulverizar chovendo é que vai lavar, né? O ideal é pulverizar numa, assim, temperatura mais amena, igual vocês já fazem, mas tentar usar um adjuvante com um umectante, que ele faz permanecer úmido por mais tempo, aí dá tempo de absorver. E legal se puder usar um nutriente que é latizado, porque aí ele não vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, o que não deixou o zinco fazer isso aqui, ó, movimentar? A carga. Porque o zinco é positivo e a cutícula é negativa. Agora, e se o zinco fosse neutro, não tivesse carga? Aí ele movimenta, porque o neutro ele não fica preso nem no positivo, nem no negativo. Então, quelatizar nada mais é do que eliminar a carga positiva do nutriente. Só que de que maneira que você vai eliminar? Com um componente, com um quelatizante, que tem uma ligação química com o nutriente que não seja iônica, que seja uma ligação covalente, por exemplo. Por quê? Porque aí em solução aquosa ele permanece junto, deixando o nutriente sem carga. E aí ele movimenta. É o que a gente vai fazer aqui agora. Olha lá. Olha lá, peguei o zinco, ó. Isso aqui a gente faz lá na indústria. Pega o reator, enche ele de água, joga o sulfato de zinco lá dentro, aí ele vai ionizar. Zinco 2+, SO4 2-. Aí você vai lá e joga um aminoácido. O aminoácido ioniza, ó, aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele libera o H+, e fica negativo, ó.
Aí o que eu faço? Essa carga negativa aqui do aminoácido tem que atacar essa carga positiva do zinco. Como aqui é um negativo e aqui são 2 positivos, vai 2 aminoácidos. Então, olha lá. Ó. Eu pego o zinco e boto um aminoácido de cada lado dele. A ligação acontece aqui, ó. Essas 2 pontas aqui, ó, do aminoácido, ele junta ela aqui e liga no zinco aqui, ó. Um de um lado e outro de outro lado. Então você tem 2 zincos por aminoácido. E aí você criou uma molécula neutra, ó. Isso aqui é como você pegar na farmácia lá de manipulação, quando a gente manda fazer o remédio pra gente na farmácia de manipulação. Essa cápsula aqui colorida que tem no comprimido, isso aqui nada mais é do que amido de mandioca. Ele abre a cápsula, põe o remédio lá dentro e fecha. Aí você engole isso aqui, ó. A planta é a mesma coisa. Ela faz uma espécie de encapsulação orgânica. É uma coisa assim, ó. A planta não consegue ver o zinco. Ela só vê o aminoácido em volta. Então aí você absorve, quando você vai pulverizar lá, ela não vai ver mais essa carga, vai ver isso aqui sem carga. Então isso aqui sem carga, o que atinge o poro entra e o que não atinge movimenta que nem o poro aqui, então vai entrar do mesmo jeito. Então você aumenta a eficiência da casa dos 5% para próximo de 95%, então você absorve muito mais, mas é muito mais. E não tem o problema da fita. Então isso aqui é o quelato, né? Eu vou usar um quelato sintético ou eu vou usar um quelato orgânico? Os dois funcionam. Para absorção na folha, eles são idênticos, não tem diferença nenhuma, porque todos eles neutralizam e vão entrar aqui. Aonde que está a diferença? Lá dentro da célula quando ele quebra, porque quando ele quebrar vai virar isso aqui. Se é orgânico, a planta metaboliza o quelato e metaboliza o nutriente. Se ele é sintético, ela metaboliza o nutriente e depois tem que gastar energia para eliminar o quelato. Então o que eu gosto de dizer assim, se ela realmente está precisando do nutriente e você usa um quelato sintético, dá resultado. Porque o que ela gasta de energia para eliminar o sintético é menos importante do que o tanto de benefício que ela teve em adquirir o nutriente. Então, acaba dando um benefício positivo. Mas se o quelato for orgânico, aí o benefício é muito maior. Porque aí, além de fornecer o nutriente, você está quelatizando com uma coisa que está fornecendo carbono para ela. Então, é uma fonte de energia, ao invés de tirar, você dá muita energia. E se você for um pouco mais específico, na fase que você vai jogar o nutriente, você ainda joga um quelato que tem uma função hormonal importante para você naquela fase. Vou dar um exemplo. Você pode pôr um cálcio com prolina e lisina no florescimento. Acabou. Se eu pegar medo de flor é outra história. Você pode quelatizar um zinco com glicina na fase vegetativa. Então você está dando um nutriente precursor de hormônio com quelato que é precursor de clorofila, imagina. Ou um potássio com metionina na maturação. Que a metionina é maturadora e o potássio é importante na fase final, lá de maturação. Então, é uma soma de benefícios. Então, daí que dá as diferenças. Morreu? Morreu. Tá. Fala de absorção foliar? Celular? Depois que a planta absorve aqui, que a gente ultrapassa a cutícula e entra com ela aqui nos vasos, aí dos vasos ela tem que entrar para dentro da célula. Aí eu vou falar então, vamos falar da absorção celular.
essa é uma célula vegetal. E tudo que acontece na planta, acontece aqui dentro. Então, quando a gente faz uma adubação foliar, a gente rompeu a primeira barreira ali, que é a folha, né? Ou a gente rompeu a primeira barreira com a raiz, na absorção radicular, com os nutrientes. Mas até então é a primeira fase. A segunda fase de absorção é fazer a absorção celular, é fazer o nutriente entrar aqui dentro da célula. E aqui nós temos 3 maneiras de fazer essa absorção. Aqui nessa camada aqui, que a gente chama de membrana plasmática, que é que separa a parte interna da parte externa, você tem 3 situações de absorção aqui. A primeira são os canais. Como que acontece? Os nutrientes estão circulando nos vasos da planta. Aí no vaso a concentração do nutriente está alta. E dentro da célula a concentração de nutriente está baixa. Então a tendência dos nutrientes, quando isso acontece, é sempre ele deslocar de onde está mais concentrado para onde está menos. Naturalmente isso acontece. Isso acontece nos canais. A concentração ali fora está alta, aqui dentro está baixa. Então os nutrientes começam a entrar. Só que vai chegar um momento que isso aqui satura, né? Concentra. Equilibra a concentração de dentro e de fora. Quando ele vai saturando, a planta vai e fecha o canal. Só que não é só a diferença de concentração que regula a absorção da célula. Ela tem carga elétrica também. E essa carga ela varia aqui, ó, de menos 20 até menos 80 milivolts. Se essa carga elétrica ultrapassar esses limites, o citoplasma rompe e aí a gente tem uma necrose, a célula morre. Então, muitas vezes acontece, e principalmente quando a gente faz adubação desequilibrada, começa a entrar nutriente de carga positiva mais do que de carga negativa. E aí o que acontece? Começa a migrar para cá. Quando vai chegando perto do menos 20, a planta vai e fecha também. Então essas são as 2 forças que regulam a absorção. A diferença de concentração e o potencial elétrico. Então, se eu adubo desequilibrado, com muita carga positiva, eu estou migrando a condutividade elétrica para cá, a carga elétrica para cá, e às vezes o que acontece? Nem atingiu a saturação adequada ainda, mas já está muito próximo de chegar no menos 20. Então o que a planta faz? Ela vai e fecha o canal do mesmo jeito, porque senão ela vai romper o citoplasma, ela vai entrar em necrose. E aí que é o grande prejuízo, porque o ideal para nós é encher isso aqui de nutrientes para que ela funcione o máximo possível, para que ela seja o máximo possível eficiente. E às vezes acontece muito isso. Você tem muito nutriente, mas está desequilibrado, ele vai mexer nesse potencial elétrico e vai fechar o canal e o nutriente não vai conseguir entrar por causa do potencial elétrico e não pela necessidade. Aí o que a planta faz? Ela morre? Ela para? Não. Ela faz o seguinte: agora eu preciso de um zinco. Aí ela manda um sinal e entra o segundo sistema de absorção, que é da proteína transportadora. Proteína transportadora. Como que funciona isso? Ela dá o sinal que precisa de um manganês, por exemplo. A proteína vai lá fora, se liga um manganês, carrega para dentro e joga aqui. Aí ela vai pegando de um em um conforme ela precisa, e aí tem um detalhe. No canal, ela abria, e a entrada dos nutrientes era simplesmente por diferença de concentração. Então a velocidade de entrada é muito grande, as quantidades são muito grandes, e você não tem gasto de energia. A
partir do momento que você fecha o canal e passa a usar proteína transportadora, só faz isso quando está perto de romper. Por quê? Porque isso aqui, a velocidade é muito baixa, a quantidade é muito pequena e gasta energia. Aí passa a ser transporte ativo e não mais passivo. Então, além de ela andar com o freio de mão puxado, ela está gastando energia para absorver. E mesmo assim, corre o risco de ir aproximando cada vez mais. Aí quando está bem próximo do limite, ela vai e fecha de novo a proteína transportadora e abre as bombas. Como funciona na bomba? Ah, eu preciso de um cálcio. Você precisa, mas não dá. Porque senão nós vamos romper a carga elétrica e vamos estourar. Ah, mas eu preciso, não tem outro jeito. Tá bom. Joga um manganês para fora para você absorver. Joga um cálcio para fora para você absorver o manganês. Aí é a bomba de potássio e cálcio. Então significa assim, como ela não pode absorver, porque senão vai zangar aqui, para absorver um manganês de carga 2+, o que ela faz? Pega um cálcio 2+ de dentro, joga para fora para abrir espaço para ela puxar um manganês lá de fora. Aí a velocidade é menor ainda e o gasto de energia é maior ainda. Então o ideal é o quê? É a gente evitar isso aqui e deixar a planta funcionando só no canal, por diferença de concentração. Mas isso a gente só vai conseguir se a gente equilibrar na nossa fertilização as cargas positivas com as negativas. Como a quantidade de carga que ela precisa, como a quantidade de carga positiva que ela precisa é muito maior que a de negativa, que jeito que ela equilibra isso? Absorvendo componentes orgânicos do solo. Fúlvico, aminoácido, radical de pedacinho de proteína, que são os peptídeos, pedacinho de celulose que quebrou, tem lá um polímero de glicose com 2 glicoses só, que tem carga negativa, entende? Então assim, ela precisa de carga negativa da matéria orgânica. Né? E isso a gente está cansado de saber. Solo que tem teor de matéria orgânica alto, comparado a um solo de teor de matéria orgânica baixa, você faz a mesma adubação e o de teor de matéria orgânica produz muito mais. Por quê? Por causa disso. Principalmente por causa disso aqui, ó. Então a matéria orgânica ela te ajuda a entrar tanto na folha quanto na raiz, como principalmente na célula. Porque ela tem carga negativa, então ela se equilibra com os nutrientes de carga positiva. E daí você tem a grande diferença no resultado, né? Então, por exemplo, em áreas de fertirrigação, a gente tem feito o quê? Misturado o ácido fúlvico junto com os nutrientes no tanque, para na hora de injetar, você já injetar equilibrado, para você ultrapassar a entrada da raiz e da folha, e principalmente aqui. Além de não mexer no potencial, você botou carbono aqui dentro. É uma fotossíntese pela raiz, vamos dizer assim, né? Você incorpora carbono por uma via que não seja fotossíntese. Você absorve, pronto. Então, aí por isso é que dá os resultados. E entra na veia. Entra na veia. Então tá, pessoal, matamos mais um assunto aqui. Então, na verdade, quelatizar nada mais é do que neutralizar a carga positiva, tá? Eu esqueci de falar uma coisa, pessoal. Se alguém chegar vendendo para vocês quelato desses nutrientes aqui, também é uma conversa que não vale muito a pena. Boro, que nós falamos, não existe boro quelatizado. Os nutrientes de carga negativa, do jeito que eles estão, eles já são ótimos. Não precisa fazer nada com ele. Vou fazer tudo isso que tem a ver com a plantação. Oi? É necessário você plantar. É necessário que, assim, para ter uma eficiência melhor de adubação foliar, é necessário que tenha uma área foliar e que a planta esteja num momento bom. Bom que eu falo assim, por exemplo, eu estou há 60 dias que não chove. Não vai adiantar fazer um foliar. Tem que esperar chover, ela dá uma reagidinha, aí vai. Mesmo sendo outro Hã? mesmo sendo outro É porque se não tem chuva, normalmente já não vai ter muito broto, né?
porque ela deixa para brotar depois que ela tem a água. O ideal é que ela esteja em funcionamento, assim, vamos dizer assim, que se está sem água, ela está em estresse, né? Ela está ali, ela quase que hiberna, né? Ela está ali esperando chover para ela reagir. Quando ela reage, é a hora de aplicar. Porque se a folha está murcha, essas placas elas se fecham aqui também, a quantidade de poros diminui, ela não está funcionando legal, não vai ter, mesmo que ela absorva, ela não vai metabolizar os nutrientes. Boro, fósforo, molibdênio, nitrato, enxofre, mesmo na forma de sal, vai muito bem, não precisa de quelato, porque a carga já é negativa, então ele já funciona bem aqui. Não tem que neutralizar, né? Então, quelatizar é neutralizar a carga positiva para que ele ultrapasse a carga negativa da cutícula. Mais nada, é só isso, para isso que serve, né? E a função. Então, como o nutriente está envolvido, né, ele aumenta a absorção, porque ele ultrapassa a cutícula. Os problemas de mistura também diminuem um pouco, porque ele está preso, ele não vai reagir com outras moléculas, fungicida, inseticida, essas coisas. E se o quelato for orgânico, ele ainda fornece energia e dá estímulo, né? Se ele for um quelato orgânico. Mas assim, eu estou com a planta lá e o meu problema é único e exclusivamente deficiência de zinco. Não tem nenhum problema mais. Aí você vai poder usar um quelato sintético, que é mais barato e vai dar resultado também. Então, depende do momento, né? Eu estou lá, não, meu problema é deficiência de manganês só, é deficiência de zinco só. Vai lá e joga só o nutriente. Aí o sintético é mais barato, você pode usar. Vai dar bom. Tá? Isso aqui a gente já falou tudo. Aumenta a velocidade, a quantidade de absorção, fonte de energia, né? Faz o estímulo. A gente já falou também. E agora vamos fazer o penúltimo tópico, hormônios e vitaminas, né? Normalmente, de hormônios e vitaminas, o que a gente fala aqui, ó? A principal fonte de hormônio de fertilizante foliar hoje no Brasil é essa alga aqui, ó. Essa alga aqui chama Ascophyllum nodoso. Esse é o formatão dela. Essa alga aqui, isso aqui foi descoberto sem querer. Ela fica só em regiões frias, ó. Noruega, a gente importa do Canadá, lá no nosso caso. Essa alga, ela está no extremo polar, assim, então essa região ela é fria demais. E aí isso aí já é ruim, é frio, né? Aí é frio, está debaixo da água. Aí é pior ainda, né? Está debaixo da água e a água ainda é salgada. Aí vai só piorando, né? E além de estar debaixo da água salgada e ser frio, a variação de maré nesses lugares é muito forte, né? Você chega uma hora o mar está aqui, outra hora ele está a 150 metros lá para frente. Então essas flutuações fazem o ambiente dela ser muito difícil dela sobreviver. Então foi descoberto que essas plantas que vivem em ambiente muito difícil, elas só conseguem sobreviver nesse ambiente porque a concentração de hormônio delas é muito alta. Então aí alguém teve a ideia de pegar uma planta dessa, moer ela bem fininha e pulverizar em outras plantas. E aí viu que o resultado foi um negócio meio maluco, assim, em termos de estímulo, né? Aí que eles foram analisar e ver que realmente era uma fonte muito grande de auxinas, giberelinas e citocininas, né? Então é isso. Essa alga, ela é fonte de auxina, giberelina e citocinina. Então o que eles fazem? Eles vão lá, coletam essas plantas, aí eles dão uma lavada nela, seca, moe bem fininho, aí faz uma hidrólise alcalina nela. É simples, você pega uma água com uma soda potássica, hidrolisa ela, filtra e depois seca de novo, igual leite em pó. Aí ele vem igual leite em pó com cheiro de mar mesmo, assim, de concha, um cheiro, e o aspecto de pólvora. É bem solúvel. E é muito rico em auxina, giberelina e citocinina. Então o que o pessoal faz?
pega esse pó e mistura nos foliares. E aí eles fornecem esses hormônios. E aí ele dá estímulo de crescimento vegetativo. Então é para isso que serve essa alga. Aí em fases vegetativas, ele dá esses resultados bons. É muito rico em hormônio isso aqui. Tem que tomar cuidado até com a dose, sabe? Tem que jogar as doses certas, porque hormônio e veneno, a diferença é só a dose, né? Então tem que controlar a dose certinha. E aí, junto com auxinas de berelina e citocinina de origem natural, o pessoal tem comprado os hormônios sintéticos, auxinas de berelina, citocinina, ácido jasmônico, para corrigir as concentrações, que às vezes ele vem com esses 3 hormônios, mas não vem na proporção correta. Aí com o sintético você corrige. E tem como ácido jasmônico, que nem tem em determinadas situações, você complementa com ele, tá? Então, acho que de alga marinha, o objetivo é esse. Não tem outro objetivo a não ser fornecimento de hormônios, tá? Em fases vegetativas. E aí algumas empresas complementam com um hormônio sintético, outras não. Tá? Mas o interessante de jogar esses componentes em doses baixas é porque você estimula a planta a fazer o que ela já está fazendo. Você não direciona muito ela a fazer uma coisa ou outra. Igual o Zé Américo falou aqui mais cedo, né? Mexer com hormônio é um negócio perigoso, né? Então, quando é natural assim, normalmente as concentrações são menores, aí você estimula a planta a fazer o que ela já está fazendo no momento. Então não corre risco de você ter um efeito adverso, assim, vamos dizer, né? Você está querendo estimular um florescimento e de repente aborta lá tudo. Exatamente. O hormônio é um negócio bastante cuidadoso. E com relação a vitaminas, de uns tempos para cá a gente começou a usar isso aí com bastante resultado. Vou dar 3 exemplos aqui. O ácido ascórbico, que é a vitamina C, né? Ele é o principal quelatizante para o ferro. É o que quelatiza melhor, aumenta bastante a absorção. E uma característica que o ácido ascórbico tem dentro da planta é que ele elimina radicais livres. Então, aonde eu vou trabalhar ácido ascórbico em planta? Em condição de estresse. Aí a gente estava falando de estresse oxidativo ontem no jantar, né? Então, a gente usa bastante, porque é igual um organismo humano, assim. Quando você está doente, libera radicais livres, né, no sangue. E aí a gente toma essas vitaminas C para limpar, né? A glutationa, a vitamina C, para limpar os radicais livres, né? Que são os radicais livres que fazem a gente envelhecer, que detonam os nossos órgãos e tal. Então, na planta é a mesma coisa. A vitamina C a gente usa em momentos de estresse para dar essa limpada. E vitaminas do complexo B. A vitamina B6 ela é usada para metabolizar o nitrogênio. E a vitamina B12 é enraizante, porque ela desmobiliza o endosperma das sementes e fornece aquela reserva acumulada mais rapidamente para as raízes. Acho que o povo vai mais na farmácia agora do que nas agropecuárias. Não, mas planta e ser humano é muito parecido. Os produtos que a gente usa para induzir resistência na planta, a gente usa ácido salicílico, é aspirina, né? Então hoje usa muito. Cada vez mais a gente vai descobrindo que a diferença é muito pequena do ser humano, do ser vivo, de um animal para um vegetal, né? Cada vez a gente descobre que a diferença é menor. Tá? Então era isso aqui que eu queria falar desse produto. E por último, o adjuvante, né? A absorção. O que é um adjuvante, né? Aqui a definição do adjuvante. Tudo que você misturar numa calda que ajudar a ter uma eficiência maior na sua pulverização é um adjuvante. Né? Tudo que você misturar que aumenta a eficiência
é considerado adjuvante, né? Aí a gente trabalha em cima disso aqui, ó, né? Foi feito esse estudo aqui, e esses são os principais problemas das pulverizações. Então a gente trabalha para amenizar esses problemas aqui. Por exemplo, aqui, ó, qualidade da água, né? O pH da água e os sais que estão presentes na água, né? Na região onde eu moro lá, é difícil até de beber a água. O poço artesiano é tanto cálcio que sai na água que não dá para beber. A água dura, né? Saloba. Aquilo lá atrapalha, né? Pulverização. Tem região que tem alumínio, né? Então esses sais e esse pH dessa água chegam a diminuir de 5% a 30% a eficiência da aplicação de defensivos. Então assim, você olhando isso aqui, você fala assim, vale a pena eu furar um poço e trabalhar com a água filtrada ou uma água limpinha, né? Se você trabalhar com água ruim, nós estamos falando em perder 30% da eficiência. Uma safra você já apaga lá o poço e compensa ter a água boa para fazer as pulverizações, né? Aqui, ó, deriva de 5% a 10% de perda, né? Deriva, você está aplicando, o vento leva embora, né? Então tem que escolher os melhores momentos, evitar quando está ventando muito, né? Essas coisas. Evaporação, ó, de 5% a 15% de perda, né? Calor, você vai pulverizar, a gota pequena, evapora e não vai na planta, você vai perder ali. Escorrimento, até 15%. O escorrimento já é quando é excesso de água de calda, né? O excesso de vazão. Aí pulveriza, molha tanto a planta que escorre. Aí você perde porque pinga no chão. Estresse na planta. Aqui, ó. Esse é o maior de todos, né? Tirando a chuva que pode lavar e você não aproveitar nada, o estresse na planta que a gente falou, ó, até 40% de estresse. Se ela tiver estresse, não adianta pulverizar. Ela não vai absorver, não vai ter eficiência. Má homogeneização, não misturou direito ali, né? Ou tem incompatibilidade entre produtos que não se misturam, né? De 5% a 10% de perda. E espuma, até 20% de perda, né? Bateu lá, o princípio ativo vira espuma, você sai pulverizando a água, no fim você lava a espuma, joga fora para encher de novo. Na espuma foi todo o produto embora, né? Então tem que cuidar bem da espuma. Então quando você soma todos esses fatores aqui, você tem uma eficiência de aplicação baixa, né? Então o adjuvante ele vem para tentar ajudar nesse ponto aqui, ó. Eu colocaria a água e em seguida o adjuvante, depois o resto. Sempre ele primeiro, porque ele já corrige a água, a hora que você vai jogando as outras coisas já vai diluindo melhor, né? Desde o início. Aqui, ó, esse quadro aqui, a gente divide de três etapas da eficiência do adjuvante, né? Porque nós temos ali, ó, o tanque, onde a gente mistura a calda. Ali é a primeira etapa. A segunda etapa é do bico até ele entrar em contato com a folha. Aí você tem uma segunda etapa. E a terceira etapa é a hora que ele está em cima da folha. O que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, no tanque, quais são os problemas no tanque de mistura? Olha lá, a primeira é a própria espuma, né? Que na hora que você mistura o tanque, lá que você vai fazer é que tem pessoas que, por exemplo, lá na região que eu moro, o pessoal aplica com um avião, que é sódio, né? Então eles fazem eles têm um tanque separado, com um agitador, mistura tudo, aí o avião encosta, bombeia no tanque do avião, o avião levanta e vai pulverizar.
Mas lá também tem muita laranja, né? É interior de São Paulo. Na laranja, já vi pulverizações aéreas em laranja lá, mas normalmente aí já é diferente, é com trator, com os tanques, com volumes de caldas maiores. Aí tem gente que tem os tanques de pré-mistura antes, que a hora que o trator chega só injeta. Tem gente que já faz a mistura no próprio tanque do trator, né? Mas independe. Aqui qual é o maior caso? Depende do estudo. Mas a maioria das pessoas prepara no trator. Do trator já direto? Tá. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Então ali no tanque. Então o que a gente tem que fazer, olha? Primeiro nós vamos colocar água, né? O primeiro problema que a gente tem que ver é o pH dessa água. Qual é a faixa de pH que ele tem? Então eu tenho que corrigir o pH dessa água, né? Para ela ficar na faixa adequada. Então aqui já é um problema. Você tem que ter ali normalmente um redutor de pH. Na minha região lá a água é de 5,5 a 6,5. Você não tem problema de pH então. Essa etapa você já superou. Se está fora disso, eu tenho que fazer um trabalho para ajustar o pH dessa água antes de qualquer coisa. Ajustei o pH. O adjuvante ele tem um efeito tamponante. O que é o efeito tamponante? É que faz com que a calda tenha dificuldade em alterar o pH. Por exemplo, eu tenho uma calda lá com pH 6. Eu vou jogar um produto que tenha pH 7,5 lá em cima. Se ela não está tamponada, a água vai mudar o pH rapidamente. Então eu joguei um pH alcalino em cima, ela vai ficar alcalino. Eu joguei produto pH 8 em cima, ela vai migrar para o lado do 8 rapidamente. Se eu tamponar a água, a solução significa o quê? Mesmo eu jogando coisas em cima dela com pH diferente, ela não altera o pH. Então, efeito tamponante significa a característica que a água tem de manter o pH que ela já está sem alterar, mesmo que você jogue coisas nela com pH diferente. Tamponar é tentar manter o pH estabilizado. Então, Esse adjuvante para o foliar, ele não pode ser utilizado para o web seca. não é o mesmo, você pode usar para qualquer coisa. O web seca você tem que tomar água ácida, né? Não, mas sim, mas você tem adjuvantes com características diferentes. Você tem adjuvantes que abaixam o pH, tem adjuvantes que aumentam o pH, tem adjuvantes que não mexem no pH. Quando eu estou falando aqui adjuvante, é um grupo de produtos. Não entenda como se fosse uma coisa só. Pode ser um adjuvante que, no caso que o senhor está falando aí, por exemplo, o senhor vai fazer uma dessecação de matar a braquiária, joga lá um ácido fosfórico no tanque lá, o pH vai a 2, você mistura com o glifosato, mata, que é uma beleza. Então é um ácido que para aquela situação serviu de adjuvante. É importante a gente entender o objetivo. Agora, por exemplo, para uma aplicação foliar, aí já não daria certo. Aí vai queimar, aí é outro tipo de adjuvante, né? O que eu estou querendo mostrar são os principais problemas que existem numa pulverização, né? Então, o pH da água é importante a gente controlar ele, regular para o pH que a gente precisa. Normalmente, essas adjuvantes que regulam o pH, eles também tamponam. Então, além de deixar o pH adequado, eles seguram o pH naquela faixa ali sem grandes alterações. E a terceira coisa que a gente tem que fazer ali no tanque ali de pulverização é não deixar ter espuma. Porque senão você joga o inseticida ou fungicida ou foliar ali e bate, o princípio ativo vira espuma, a espuma vai para cima, normalmente suga por baixo, você vai pulverizando água e não distribui bem, né? Então esses são os 3 cuidados que a gente tem que ter no produto dentro do tanque. Nós nem pulverizamos ainda. Nós estamos falando no tanque de aplicação ali, do trator, né? É pH, o efeito tamponante e o efeito espuma. Aí eu cobri esses 3 problemas aqui, eu saio pulverizando.
Aí vem outros problemas, que é do bico de pulverização até chegar na folha. Ali eu tenho outro tipo de problema. Então são esses aqui, ó. Ele não pode ter deriva. Então como que a gente faz para não ter deriva? Tem silicones, por exemplo, que a gente usa para... No laboratório tem uma máquina que a gente consegue quebrar a gota e medir o tamanho dela. Então, por exemplo, tem silicones que a gente joga em dosagens conhecidas já, que você quebra a gota do tamanho que você quer. E você consegue aumentar a densidade dessa gota também, para ela ficar mais pesada. Então, se você quebra a gota, você quebra a tensão superficial dela. Aí não deixa dar espuma. E se você quebra ela e aumenta a densidade, ela também não deriva. Ela não dá deriva, ela vai mais, a gota está mais pesada, ela vai mais retinha em direção à folha. Aí você não perde por deriva. E tem silicone que a gente usa que são umectantes. O que é um umectante? Ele impede a evaporação. Então ele permanece úmido por mais tempo. Então esse é o que você tem que fazer aqui, nesse caminho aqui, do bico até a folha. Você não pode deixar ter deriva e não pode evaporar. Ela precisa sair do bico e chegar na folha. Então são mais dois problemas que você tem que resolver aqui. E por último, quando ela chega na folha, você tem mais 3 problemas aqui, ó. Você tem que manter ele úmido na folha por um tempo, porque se ele cai na folha e tem umidade, ele consegue movimentar na superfície da folha o princípio ativo. Se está seco, ele bate e não movimenta, aí não tem absorção. Então você tem que manter a folha úmida. Ele tem que ter o efeito espalhante adesivo. O que é o efeito espalhante adesivo também? Tem que cair na folha, molhar, mas não pode escorrer. A folha tem que ficar molhada. Aí a eficiência é maior de absorção. O espumante, deixar o produto espumante por último. Eu gosto de jogar, quando a gente vai usar um adjuvante, vai formular um adjuvante, a gente pensa todos esses problemas de uma única vez. Então eu gosto assim, eu jogo a água e já ponho ele, depois eu ponho o resto, aí pulveriza. A ideia é ele ter que cobrir todos esses pontos aqui, né? Aqui, ó, nós falamos aqui na folha, a última etapa, manter ela úmida, ter o efeito espalhante e ter o surfactante. O surfactante é que permite com que você misture vários produtos e não tenha separação entre eles, que eles espalhem corretamente na superfície da folha. Então, basicamente, é isso. É bastante coisa, né? O adjuvante é uma coisa bem séria, né? Você tem que corrigir pH, resumindo, corrigir pH, né? Não deixar fazer espuma, né? Aumentar a densidade dessa gota para ela cair certinha, sem ter deriva, não evaporar e ter o efeito espalhante adesivo. É complexo, né? Mas, assim, vamos fazer a demonstração aqui, aí nós vamos ver, porque vocês não vão ter que fazer essas misturas, isso é obrigação das empresas que vendem isso para vocês. Vocês têm que testar e falar, é bom ou é ruim, né? A obrigação da empresa é entregar um negócio desse aí pronto para vocês. Mas eu só estou querendo pontuar a quantidade de problemas que existe numa pulverização, né? E assim, existem vários produtos bons no mercado. Eu só estou querendo pontuar que é complexo isso aqui, e a diferença do certo e pro errado nisso aqui traz ganhos ou perdas significativas. Porque esses produtos que vocês compram, principalmente esses fungicidas modernos aí, são caríssimos, né? E precisa ter eficiência. E adjuvante, eu falo que é um seguro, né? Que às vezes você vai lá, paga R$200 por hectare para aplicar um fungicida caríssimo e não paga R$5 a mais para ter certeza que isso vai lá na folha. Então eu gosto de bater nesse ponto por isso, né? É importante isso aí, né? Porque são muitos problemas, ó, problemas no tanque de mistura, problemas do bico até a folha e problemas na folha.
Então a diferença é muito grande. Eu vou fazer uns testes aqui, depois, se vocês quiserem levantar, que eu estou encerrando aqui a participação, fazendo os testes aqui. Aí depois, se vocês quiserem levantar, a gente faz junto aqui. Eu vou fazer aqui. Você me ajuda lá? Você tá